portistas, sejam muito bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise do Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga. Porto eliminado da Taça de Portugal nas meias finais por 3-2, esteve a perder por 3-0 depois de vir até de uma vantagem, por assim dizer, da primeira mão, de onde empatou um golo fora. Dragão 27, um primeiro comentário aqui a esta partida que elimina o Porto, não é? Uma semana difícil do Porto, não é? Se calhar perdemos os dois objetivos internos, não é? Algumas coisas a referir. Primeiro, o Futebol Clube do Porto, o Sérgio montou uma determinada equipa. Uma equipa com um único avançado, que era o Marega, que por sinal é um jogador, todos nós sabemos, está muito desgastado. No entanto, eu hoje tenho que tirar o chapéu e fazer uma grande vénia ao Marega. Acho que o Marega foi inexcedível. Ele não tem técnica. Ele não sabe marcar golos fáceis. Mas ele foi um jogador inexcedível. Ele deve ter perdido uns quilos em campo. Mas o único avançado, porquê? O Porto ia defender o resultado. É verdade que 0-0 bastava para o Porto ir à final da Taça de Portugal. Mas o Porto não podia defender o resultado, porque o Braga a qualquer momento marcava um gol e estava tudo em aberto. E o problema é que, mesmo assim, mesmo estando a equipa montada como estava, com as alterações de meter o Gruites no meio campo, meteu o Sarro do lado esquerdo, não sei porquê, o Sarro não é lateral, o Sarro, numa situação digamos, excepcional, em que nos últimos minutos é preciso uma equipa porventura mais defensiva, ele também, no fundo, é mais um central, e aliás, pronto, aí numa ótica até de 3 centrais, mas o Sarro não fazia sentido. Meteu o Gruites, que nem jogou mal. O Porto, nos primeiros 8 minutos, jogou bem. Até penetrou nas linhas do Braga. Só que o Braga faz um primeiro ataque e faz um gol. E o Porto agora é isto. O Porto, sofrendo um contragolpe, vacila. Sim. É uma equipa vulnerável. E a partir daí foi... Não é a primeira vez que sofre 3 golos este ano no Dragão, não é? Não. E aliás, viu-se isso. É estranho, no mínimo. Depois o Braga ganhou confiança, naturalmente. Claro. Estava já na frente da eliminatória. Claro. Marca um segundo golo. Vem uma bola atrás. Marca o terceiro golo. E o Porto foi perfeitamente... Que nunca marcaria, não é? Mas isso, que nunca marcaria. Isso já lá vamos. Eu quero mesmo referir isso, que é muito importante. Muito importante. Mas houve ali 20 minutos de uma apatia inexplicável. Inexplicável. O Sérgio não há meninos bonitos para culpar. Não. Mas o Sérgio também não pode ser culpado disto. Há uma apatia, há um deixar as coisas correr. Mas não são só os meninos bonitos, afinal. Pronto. Não são só os meninos bonitos, obviamente. Mas, de facto, uma equipa perfeitamente irreconhecível, uma equipa ao nível da equipa que defrontou o Boa Vista no Estádio do Dragão. Não sei se queres ouvir o que o Sérgio vai dizer. Podemos ouvir. Eu vou pôr aqui. Também põe o Sérgio. Tu deves conseguir ouvir daqui. Eu ouço daqui, ok. Esses 28 minutos, 30 minutos que acabaram por marcar o jogo. Sim. Explica-se, porque estar a sofrer 3 golos nesse período ficava muito difícil, apesar de nunca baixarmos os braços. Isso não faz parte daquilo que é o ADN da equipa, mas o jogo começa quando o árbitro apita para esse mesmo começo e acaba quando o árbitro apita também para acabar o jogo. Não podíamos entrar da forma como entramos, com erros primários. O Braga entrou bem em duas situações de erros individuais. Surgem estes mesmos 2 golos e depois houve o terceiro golo, uma falta que me parece inexistente.
e três remates na baliza, fazem 3 gols e depois ainda uma bola na trave, ou seja, foi o início de jogo que não tem a ver com a nossa equipa, não tem a ver com a história deste clube. Foi mau. Depois, entretanto, fizemos o golo, houve a expulsão do jogador do Braga, e a partir daí praticamente não houve mais jogo, fomos sempre a tentar ter o controle do jogo claramente, mas isso foi bastante visível, não tanto discernimento como esperava, tivemos situações para fazer um ou outro golo, o Braga sempre a defender de uma forma baixa, fez o que lhe competia, não sofreu um golo, podíamos ter marcado outras ocasiões. Sinceramente, pela nossa entrada, naquilo que foram os 2 jogos, não estou totalmente convencido por aquilo que foi a nossa entrada no jogo. Hoje, falando especificamente deste jogo, o Braga mereceu. Hoje mexeu um pouco no 11, deixou os jogadores como Zaidu, Sérgio Oliveira e Taremi no banco. Estas opções obedecem mais a critérios estratégicos para o jogo de hoje ou também por via daquilo que é o calendário caótico do Porto? O 11 que eu faço, eu assumo sempre a responsabilidade de meter e de achar que é o melhor. Porquê? Porque temos que olhar para várias vertentes, no fundo, para aquilo que é o jogo, para aquilo que é a estratégia, exatamente aquilo que me está a dizer, para este jogo, e para essa estratégia é preciso jogadores que estejam a 100% fisicamente. E o que se me está a falar do Zaidu, do Sérgio Oliveira, obviamente que estavam mais limitados do que os jogadores que entraram para os lugares deles, mas isso não é desculpa. Qualquer jogador que está no plantel do Futebol do Porto pode entrar e dar uma resposta diferente daquela que deu, principalmente nos primeiros 25 minutos. Mas já contra o Boa Vista, e falo no Boa Vista porque o Pepe também falou nesse jogo, nessa primeira parte, foi depois de ter mexido um pouco naquilo que é mais a equipa titular, que a equipa acaba por sofrer 2 golos. Sente que pode mexer pouco, tem margem para mexer na equipa principal? Ou seja, você está-me a dizer isso agora, por vezes culpam-me se calhar de fazer substituições tardias. Eu vou fazendo aquilo que tenho a fazer, dependendo do momento do jogo, da estratégia para esse jogo, naquilo que é a preparação contra o adversário que vamos defrontar, por isso tudo é pensado em função daquilo que nós temos à disposição. Agora não vale a pena se temos mais ou menos soluções, é importante é baixar a cabeça, não é levantar a cabeça, é baixar a cabeça e ver aquilo que fizemos hoje, porque este jogo não é para esquecer, é para lembrar. Só para terminar, pode pesar perder um objetivo, estando o campeonato também difícil? Hoje pesa e amanhã pesa, naquilo que vai ser o início da preparação para o nosso jogo com o Gil Vicente, que temos que dar uma resposta de acordo com aquilo que é a nossa equipa e continuar na luta pelo campeonato, porque ainda há objetivos este ano. Há o objetivo do campeonato, há o objetivo de continuar na Liga dos Campeões e é essa a resposta que temos que dar. Obrigado. Bem, podes continuar com o teu raciocínio, se quiseres também pegar nas palavras do Sérgio. Se me permites, assim mesmo, vou tentar fazer uma síntese daquilo que eu acho que os grandes momentos ou as várias partes que teve o jogo. Eu diria que, de facto, até aos 8 minutos foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto, como eu já disse, até de alguma maneira penetrava um bocadinho nas linhas do Braga e não estava a jogar mal, mas numa avançada o Braga faz gol. O Porto é uma equipa muito vulnerável quando sofre contragolpes e é uma coisa que tem que ser trabalhada, claramente. Mas aqui também, depois, houve um período em que o Braga ficou com crença, naturalmente, estava na frente da eliminatória, marcou o segundo golo, esteve quase para marcar o terceiro também num pontapé à trave, e o Porto torna-se uma equipa perfeitamente apática, uma equipa sem capacidade de reação, uma equipa gelada, fica uma equipa gelada. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Boa Vista. Depois, há um terceiro golo que é de um livre inexistente, claramente. Sim, é claro que vão dizer, mas estou-se a desculpar com isto. Bem, mas isto também pode fazer a diferença. O Porto, no jogo da primeira mão, foi altamente penalizado pela equipa de arbitragem. Claro que sim. E hoje foi um lance decisivo. Claro. E naturalmente, se 2-0 era mau, 3 foi enterrado mesmo. E com a malapata que o Porto tem, sim, naturalmente que tinha que aparecer ali um jogador a marcar o livre perfeito, a metê-lo no ângulo. Não é? Ali entre a trave e o poste. Foi uma coisa de perfeição. Foi uma coisa de perfeição, mas é uma coisa que se exige um bocado aos jogadores de Primeira Liga. E o Porto nunca faz aquilo. O Porto marca um livre a cada 2 anos. Quer dizer,
Exatamente. Aliás, olha, ainda bem que referes isto, Também não não é pode uma ser questão assim, não é? desta equipa ou deste plantel. Pois, É uma questão de já de alguns já há anos alguns até. O anos, Futebol do já. Porto não tem batedores livres. É inacreditável. Mas porque o Porto também os teve três ou dois ou três, pelo menos, Teve, mesmo já teve. junto da grande área do Braga. Exatamente. Depois, o Porto aí, naturalmente, o Sérgio mexe na equipa toda, quer dizer, tirou o Uma Gruitch, revolução, tira sim, sim, sim. com revolução, pronto. E o Futebol do Porto mete o Zaidu, naturalmente, o que é que estava lá a fazer o sarro daquele lado. Sim, sim, sim. Pronto. Nada. O Zaidu que dá logo outra profundidade e dá logo outra abertura, porque Como é O óbvio. Porto fica ali, o Porto fica reduzido, o Porto fica a jogar pelo miolo, que é de onde joga pior e de onde tem menos argumentos, não é? E portanto passa a jogar um futebol mais largo, vem para cima do Braga, há um jogador do Braga que é expulso ali. Entretanto, antes disso, o Otávio faz um grande golo, não é? E depois, naquele momento, quando o Marega falha o livre, que quase que tirava a cabeça, salvo seja, Foi. ao defesa do O Braga, Raul Silva, sim. se porventura ali fosse golo, eu acho que ia haver reviravolta, porque o Braga ia para o intervalo com uma vantagem de um golo. É claro que o Porto precisava de dois, nem o empate lhe Era servia. difícil ainda assim. É difícil. Depois, na segunda parte, só houve um sentido. Foi o Braga quase remetido à sua grande área, uma ou outra vez esporadicamente veio à frente, mas Sim. sempre remetido à sua grande área. O futebol do Porto Era o para marcar um gol expectável aí, não é? Era o era expectável. expectável. Houve ali alguns momentos que até houve tiro ao meco, mas Normal. o O futebol do Braga aí Porto fez bem. há uma jogada que é paradigmática. Eu até peguei no telefone e liguei-te. Foi quando o Otávio faz uma jogada genial. Eu acho que o Otávio é o melhor homem do jogo. Sim, aí Um jogo tem fechado. cheiro ao campo, Fechado. tem cheiro ao campo. Completamente. Jogão Pelo mesmo. virtuosismo, pela Quando ele entrega, pela joga pelo atitude. corredor Como é central, que um jogador destes não vai renovar pelo Porto? Isto é imperdoável. sim. Depois do que ele dá ao Porto, porque Sim. ele cresceu com o Sérgio Sim. também, e ele é um jogador fundamental do Porto. Claro. E ele então faz uma jogada genial pela linha, Sim. e ele só faz uma coisa: manda uma bola em balão, juntinha à linha de golo, atravessa a baliza toda, e não há um raio de um estafermo de um avançado que chega ali empurrar a bola para dentro. Estão lá dois jogadores É o do que eu Braga à digo. vontade para tirar Eu a não sei se bola. é bom ou é mau, mas eu tenho-me lembrado tantas vezes do Tiquinho Soares que eu acho que é mau, porque não tinha o Tiquinho Soares como um avançado de top mundial, mas eu tenho-me lembrado Acho muito dele. É verdade, é esse. deixa-me só Eu acho que acrescentar ele isto. Eu acho marcaria que esse tipo de gols, por exemplo. o único jogador neste momento que sabe fazer isso, que sabe ter sentido posicional, que sabe desmarcar e fugir aos adversários e sabe estar no sítio certo, é o Evanilson, que é o jogador que Pois, menos é o que joga. menos tem tempo, exato. É o que menos tem tempo. O Também tem Taremi lá uma tem, cabeçada sim, falhada, não foi muito fixe, mas repara, mas estava lá, eu percebo. mas estava Sim, lá, sim, a sim. única oportunidade Sim. quase que teve. E o Taremi também é um jogador que tem falhado imenso. E eu estive a ver Está a novamente o vacilar muito o Taremi. Porto Sporting, e a gente falou que de facto ele falhou dois lances de E golo falhou, e claríssimos, falhou. mas ele teve 7 remates. Sim. E até remates que podiam dar golo. Não é o remate de fora da área a 30 Sim, metros que a bola vai sair junto da bandeirola. Mas ele, de facto, o Porto não tem um avançado. Uma equipa grande precisa de um avançado, porque o Porto, apesar de tudo, criou muitas oportunidades. Claro. O Porto criou muitas oportunidades. Agora, naturalmente, que o Braga foi passando o tempo e o Braga recuou, porque também estava a jogar com 10. Nisso o Porto foi autoritário, mas o Porto também Sim, mostrou pá, tinha que argumentos. ser, não é? Porquê que o Porto só tem que mostrar argumentos na situação do desespero? Porquê que Olha, o essa é Porto uma tem boa que pergunta. descansar tanto? Porquê que o Porto tem que ir agora esgotado fisicamente a Barcelos? Isso é porque não roda Não a é? equipa convenientemente também. E eu quero fazer duas divisões: clube, Futebol Clube do Porto e equipa técnica, staff, jogadores hoje. Em defesa do clube eu digo o seguinte, para ficar já arrematado. Por que raio é que se está a definir as meias finais da Taça de Portugal no início de março, portanto quase em fevereiro, quando a final é em maio, numa altura em que o calendário está tão apertado,
numa altura em que o Porto tem tantos jogos, em que as equipas europeias, inclusivamente o Braga, não é? Jogou na quinta-feira, jogou no domingo, joga hoje. Quer dizer, para as duas equipas é mau, porque que raio se joga aqui? Quer dizer, isto é um castigo tremendo para o Porto e sobretudo para quem defende as equipas. Há muita coisa mal na organização do nosso futebol. Muito mal. E é sempre em prejuízo do Porto em última Que instância. nós também já temos apontado, temos nomeadamente falado. A questão de direitos televisivos, tudo Sim, mais, já uma nem competitividade perfeitamente falhada, já nem entro por aí. Agora, um futebol medíocre, os árbitros que apitam por tudo e por pronto, nada. em defesa do Porto, ainda bem que falas na arbitragem, não se pode escamotear que o Futebol Clube do Porto, no cômputo desta eliminatória, é tremendamente... eu não quero dizer roubado, mas é a única palavra que me vem à cabeça. Extremamente prejudicado. Não é? Portanto, não nos podemos esquecer que este jogo a primeira mão é a mítica expulsão de onde um jogador do Porto foi expulso por rematar a baliza e o Braga empatou, se calhar nunca empataria. Hoje marca aqui um terceiro golo que nunca marcaria porque não é falta, portanto, menos um golo lá, menos um golo cá, se calhar o Porto passava. Visto isto, em defesa do Futebol Clube do Porto, que tem que ser sempre defendido, independentemente das opções ou não. Portanto, isto não pode ficar escamoteado. Nunca lá seja o treinador o maior benfiquista do mundo. Isto é em defesa do Porto, tem que ser dito. Claro, acho que quem for minimamente justo e tiver 2 dedinhos de testa para pensar pela sua própria cabeça, há de reconhecer que nós temos sido sempre corretos nas análises das arbitragens. E já temos muitas vezes até dito que não foi por causa das arbitragens que o Porto perde. Nem neste jogo também perdeu por causa da arbitragem. Mas num jogo, disse isto até da última análise do Porto Sporting, em que há, nestes jogos de equipas que estão, neste caso em concreto, que estão a lutar por uma final, as oportunidades não são assim tantas, não podem ser. Mesmo o Porto, quando estava, digamos, dizes, o Porto está a esmagar. O que é o esmagar dos tempos de hoje? Não é o esmagar dos anos 60 ou dos anos 70, em que se esmagava mesmo, em que se fazia 50 remates e marcava-se 10 golos às equipas pequeninas. Não é esse esmagar já não existe. Claro. Mas é o estar em cima, é o criar oportunidades, é rematar 1, 2, 3 vezes e o árbitro, há um jogador que salta com o outro e o jogador sentiu um sopro na nuca e atira-se para o chão e é falta. Portanto, isso é determinante. Esses pequenos detalhes são determinantes. Portanto, também aí tem que haver... Nós temos que denunciar isso. Mas conforme denunciamos isso, também denunciamos a falta de atitude, também denunciamos as más opções do técnico, também denunciamos o futebol paupérrimo que o Porto em determinados momentos dos jogos faz e, portanto, não denunciamos só a arbitragem. Mas a arbitragem não podemos deixar de denunciar. Eu não deixo de denunciar porque foi decisiva, porque teve em lances capitais que deram golos a uma equipa e consequentemente desfavoreceram outra, e no caso o Futebol Clube do Porto. E eu não percebo em que mundo é que o Sérgio Conceição vive para pedir o Artur Soares Dias como árbitro. Eu, quando vi essa declaração, eu fiquei bem. Pedir um árbitro que prejudica, sempre que eu me lembro, prejudica o Porto. Também não me lembro nunca do Artur Soares Dias ter uma arbitragem imaculada. E que é curioso que às vezes a gente diz isto e dizem assim, como é que é possível o Artur Soares Dias favorece sempre o Porto. Pronto, eu não sei olha, nem uns nem outros gostam dele, portanto vê-se logo que mau árbitro é de certeza. Passando isto, que eu não quero focar-me nisto, isto é o que há menos a focar. E eu não vi os primeiros 15 minutos do Porto, não consegui ver, mas vi o 11 inicial e eu olho para o 11 inicial e o meu pensamento na altura, isto agora se calhar é muito bonito e parece que é mais fácil dizer e vão dizer, depois do jogo falado é uma coisa, mas o meu pensamento na altura, muito sinceramente, palavra de honra, foi assim, não queria usar aqui um palavrão, mas que raio de 11 é este? Isto é para segurar o resultado? Vamos mudar a matriz porque vamos jogar só com um avançado porque estamos com medo do Braga e queremos segurar o 0-0. Vamos jogar com o Sarra, defesa esquerdo,
para segurar, portanto, para defender melhor, um bloco mais coeso. Vamos jogar com 3 centrais. Nem percebi muito bem qual era a ideia do Sérgio e acho que nem a equipa percebeu muito bem. E a equipa, ainda assim, independentemente disso, entra de facto com uma atitude que não pode entrar. Agora é assim. O Pepe na Flash diz que o treinador não nos pediu aquilo. Eu acredito que não, era impossível que pedisse. Se pedisse era muito mau. Óbvio. Mas o sinal que tu dás. Não ajuda nada a ser mudada a matriz do jogo. Pois é. O sinal que se dá porque os jogadores não estão habituados a ela, exatamente. Não é? E o sinal que tu dás é um sinal claramente de contenção. É a primeira palavra que tem que vir à cabeça. Assim, porque é que estamos a mudar hoje? Porque é que está só o Marega, o Corona, o Otávio, que são dos jogadores mais fatigados de sempre, e o Otávio ainda assim faz o jogão que faz, o Marega e o Corona ainda assim deram o litro, e eu não aponto nada à atitude dos jogadores, porque vi os jogadores a darem o litro. Agora, houve desconcentração, houve falhas coletivas, houve falhas individuais, houve erros e os golos surgem daí. Houve alguma sorte, o primeiro gol também a bola se não batesse na canela do Mbemba, acho que se calhar o Diogo Costa ainda defendia. Houve isso tudo. Agora, claramente não funcionou uma equipa que está desgastada. Eu quando vi o 3-1, eu pensei assim, e fomos para intervalo e assim, eu já estou mesmo a ver o filme, nós vamos estar a segunda parte toda em cima do Braga, mas eu acho que o Porto nem um golo vai marcar. Marcou um, por acaso, um ressalto, a bola sobra para o Marega, que aproveitou muito bem, mas tu não vislumbras como a equipe. Eu acho que até às vezes ainda foi pior a expulsão nesse sentido, uma expulsão justa, a meu ver, mas acho que ainda foi pior porque o Braga agora vai defender, é como tu dizes, ao ponto de ser tiro ao meio, não é? Bom se pôr ali todos. E o Porto, quando assim tem muita dificuldade. Se precisasse de um golo, uma segunda parte é que precisava de 3 golos, nenhum iria marcar. Marcou um, pronto. Acho que ainda poderia haver alguma possibilidade se o Futebol Clube Porto tivesse marcado o segundo golo a acabar a primeira parte, sim. Acho que sim, porque no fundo na cabeça dos jogadores era precisamos de um golo para chegar ao empate e depois logo se vê, não é? Era um bocadinho isso. Era muito difícil. O que é que duas coisas, e nem tenho muito mais a dizer, duas coisas gritantes que eu vi. Voltámos a sofrer 3 golos, fartámos-nos de sofrer golos esta época, fartámos-nos de sofrer golos no estádio do Dragão. Isto não pode continuar. Não vai ser. Achas que vai ser corrigido a esta altura da época? Não há nada a corrigir. Quer dizer, há muito a corrigir, mas não vai ter efeito prático. Acabou. O Porto vai ser esta equipa até o fim da época. Não vale a pena acharmos que agora o Porto vai ser a equipa mais certinha do mundo. Na Liga dos Campeões, se calhar vai, porque a concentração está sempre a 500%, mas aqui não está porque não interessa também aos jogadores, não é? Eventualmente. Pelo menos aqueles 20 minutos de facto não são dignos do Futebol Clube do Porto, e estou de acordo com o Sérgio. Mas portanto, o processo defensivo é lastimável. Não me lembro do Porto sofrer tantos golos no Estádio do Dragão. É que é aos 13 de cada vez. Foi com o Marítimo. O Boa Vista também não marcou 3 por acaso. Confrontamos uma grande equipa. Foi com o Tondela, até com o Tondela sofremos 3 golos em casa no campeonato. Exato. Era isso que eu ia referir. Hoje defrontamos uma grande equipa, uma equipa bem orientada, indiscutivelmente, que tem princípios de futebol, que joga bem. Mas nós que pode ser campeões, eles sim. Podem mais ser campeões eles do que nós. Sim. Mas nós temos defrontado outras equipas muito mais acessíveis e que fazem o mesmo ao Porto. Portanto, claro. Portanto, isso é gritante. O Boa Vista, com todo o respeito pela agremiação desportiva que é o Boa Vista, mas o Boa Vista vinha moribundo ao Dragão. Claro que sim. E esteve aqui quase a espetar 3 também na primeira parte ao Porto. Inacreditável. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é como é que o Porto, ainda assim, contra 10, isto não foi contra o Marítimo que meteu 5 autocarros, foi contra 10 do Braga, que obviamente baixou imensas linhas, não cria oportunidades de golo flagrantes, claras, não tem mais criatividade, não tem mais dinâmica, não tem um processo ofensivo,
capaz de desmontar as linhas. Como é que não se consegue fazer isto 45 minutos? Eu vejo duas justificações. Homens extremamente cansados, falta de ideia de jogo, que me parece, infelizmente, e o Porto é a equipa mais previsível a atacar, é sempre a mesma ideia, bola no flanco, centro, combinação lateral extrema, às vezes um cruzamento, às vezes tenta entrar o Otávio ou o Sérgio... Estás a tocar nos pontos. Pronto, às vezes tenta o Otávio ou o Sérgio Oliveira entrar por dentro, mas as equipas já sabem de cor, todos nós já sabemos de cor, trás para a frente o que é que o Porto vai fazer. E às vezes o que é que salvava muito o Porto? Ponto número 1, bolas paradas, que este ano não existem. Uma coisa que a gente não tem falado e eu tenho lembrado várias vezes, não existe. O Porto perdeu completamente a capacidade aérea por causa de 3 jogadores. O Porto marcava muitos golos de canto. Exatamente. De cantos, livres, cruzamentos, par. Alex Telles, o Danilo aqui e acolá ia marcando os seus golinhos e um avançado como o Tiquinho Soares, que é o que eu digo. E eu acho que é mau sinal eu lembrar-me tantas vezes do Tiquinho Soares. Tão críticos fomos dele, não é? Tão críticos fomos dele. Portanto, acho que nesse aspecto acaba por ser mau sinal. Isto para dizer, é mau demais uma equipa grande a jogar em casa, que tem 45 minutos pela frente, contra uma equipa com 10, que obviamente vai defender e vai segurar a vantagem, não consegue ainda assim criar mais perigo e marcar mais golos. A qualidade dos nossos executantes é muito má. Nós estamos a ser muito simpáticos com o Taremi. Nós estamos a ser muito simpáticos com o Luís Dias. E também os princípios de jogo. O Porto também tem que apostar em princípios de jogo, sem deixar de ter de perseguir aquele grande princípio que é ser muito objetivo e jogar sempre na verticalidade e querer sempre chegar rapidamente à baliza e rematar. Mas o Porto tem que ter também outros princípios de saber trocar bola, claro. de ter dinâmica, o coletivo, dos jogadores se movimentarem. Isso às vezes lá está, por exemplo, entre o Francisco e o Córdoba. Os jogadores às vezes não se conhecem, eu já tenho referido isso algumas vezes. Às vezes ou vão sozinhos os laterais ou vão sozinhos os alas. E quem é que está a dar o apoio? Isso não nesse se aspecto até se vê, por exemplo, Francisco Corona, o Dias e o Sarro menos. E vimos hoje muito o Otávio, que de facto esteve em todo lado. Mas o Otávio também foi omnipresente, não é? O Otávio esteve em todo lado. E o Otávio a jogar pelo corredor central é uma coisa absolutamente... É o lugar dele, é ali que ele tem que estar. E nunca joga ali, não é? Portanto, eu acho que é inconcebível não se criar mais perigo, é inconcebível sofrer-se tantos golos e é inconcebível o Sérgio Conceição, o que é que eu disse? Ele vai usar praticamente o mesmo 11. Mudou aqui e ali, uma alteração acho que foi forçada, a do Grujic pelo Sérgio Oliveira foi porque o Sérgio estava tocado, ainda assim entrou a meio. Tirou hoje o Taremi, e isso foi uma alteração, pôs o Luís Dias, que também joga muito, e foi a questão do Sarri e do Zara, do resto é o mesmo 11, e o guarda-redes. Portanto, mudou 3 peças. E o que é que já se estava a ver? Uma equipa desgastada, cansada, sem ideias. O Dragão 8, se ele mudasse essas 2 ou 3 peças todos os jogos, pois, mas não muda, e ele tinha neste momento não um 11 base, mas um 18 ou um 20 base, não era? Que o Braga tem, que o Sporting tem, não é? É preciso dizer isso. E repara, o Sporting joga de semana a semana e faz isso. Nem precisa. E o Braga tem quase a mesma densidade competitiva que o Porto e fala muito bem. Não há o titular absoluto. O Galeno não joga sempre o Abel Ruiz, às vezes joga o Sporar. Portanto, o Porto tem que fazer isto. E hoje, onde é que estão os miúdos e os meninos bonitos do Instagram para culpar pela falta de atitude, pela falta de compromisso defensivo, pelas descontrações? Quem é que desculpa? Quem é que vai assumir o erro do Sarr no segundo golo, que devia ter cortado a bola muito mais cedo, porque não tem rotinas de lateral, nem é lateral nenhum? A culpa é do Sérgio Conceição. A verdade é essa. A culpa é do Sérgio Conceição. Portanto, erros atrás de erros. Volto a dizer, infelizmente, via-se esse sinal já depois do jogo do Marítimo. Para mim, a época acabou. O Sérgio Conceição está no fim de linha. Ele nem merece sair assim. Tenho pena. Eu acho que eu até preferia que ele tivesse saído o ano passado, porque saía em grande, saía com o campeonato, saía com a taça. Ele merece isso, porque o Sérgio Conceição é um grande portista e salvou mesmo o Porto. E vai sair pela mão de baixo. Os adeptos estão cansados, estão exaustos deste jogo. Custa ver o Porto.
porque não há uma dinâmica rica, não há um Porto que sabe ferir as equipas, não há um Porto que arrisca, é um Porto cagão, Eu não compactuo com isto, pá, não compactuo. A tal falta de jogadas mais trabalhadas no meio campo para desconstruir, digamos, um adversário muito defensivo. Exato. Não existem. Isso leva a que o jogador que está com a bola vê toda a equipa estática e está ali a demorar, não é? Está ali a demorar. Não se sai rapidamente, por vezes acontece isso. Não, é mal demais. Eu tenho pena. Perdemos hoje mais um objetivo. Já, na minha opinião, o Porto não tem mínima capacidade para ganhar o campeonato. Independentemente de tudo isto que dissemos, sobra a Champions. Olha, vamos ganhar a Champions. Já estou como dizem. Mas, independentemente daquilo que dissemos há bocadinho e de todas estas insuficiências que nós estamos a apontar, eu acho que o Futebol Clube do Porto, em circunstância alguma, podia ser uma equipa vulnerável, como foi nos primeiros 30 minutos. Isso não pode acontecer. Não, claro, e tem-se repetido. Claro. Posso dizer, foi um jogo. Não, foi um claro, jogo. Não, acontece, às vezes há equipas. Até, eu lembro-me o Liverpool, passa a comparação, mas já perdeu esta época 5-0, não é? Num jogo ou num jogo. Isto é uma época típica, e tu hoje falaste bem na falta que os adeptos faziam. Não era uma assobiadela, aquilo era uma invasão de campo depois do que estava a passar, não é? Se estar a perder 3-0 em casa, seja com quem for, é muito mau. Muitas decisões, nem foi o caso de hoje, porque ele hoje até fez substituições acertadas. Mas aquele onde não lembra o diabo. E peço desculpa. E muitas vezes algumas mexidas na equipa que revelam, no meu entendimento, uma má leitura do jogo. Hoje nas substituições esteve bem. É o que eu estou a dizer, mas noutros momentos aí o público também se fazia. Claro. E também, isso é importante também. É um elemento essencial no futebol, em todos os esportes de alta competição, mas muito particularmente no futebol. Não sei o que é que o Porto, acho que infelizmente vai terminar a época com a conquista da Supertaça apenas. Acho que o campeonato não está fechado, mas assim, sinceramente, veem este Porto exausto, desgastado, pobre de ideias, cansados deles próprios, ganhar os 13 jogos que faltam? Eu não vejo. É a única hipótese que teríamos de ser campeões. E mesmo assim, rezar por um milagre. Não vejo isso. Acho que o campeonato está mesmo perdido, realisticamente. Espero que não, quem me dera que não. Façam uma boa figura na Champions com a Juventus. Olha, não comecem a perder 3-0, senão levam 7 ou 8. Portanto... Sim. Pelo menos honrem o clube, sim, não é? Aí a concentração vai ser outra, certamente. Mas resta-nos a Liga dos Campeões, quer dizer que obviamente não é impossível, mas está perto disso, não é? Em termos de conquista. O que é muito triste. E depois tu olhas para o ano, não é? Até podemos começar já aqui num raciocínio, então vamos preparar uma equipa para o ano, com calma, agora jogo a jogo. Não vês uma aposta em jovens, vês a aposta em jogadores que vão sair. A Costuseira, às tantas o próprio Corona também sai porque vai entrar no último ano de contrato, quer dizer, vamos continuar nisto. O próprio Sérgio não vai desistir do Otávio, não vai desistir do Marega, portanto, o problema é esse, é que estamos num fosso e não vemos uma perspectiva de melhoria, pelo menos esta época. Eu acho que vai ser um bocadinho sofrível ver o Porto aqui para a frente. Espero estar enganado, mas é o que eu sinto. Eu lembro-me perfeitamente, e acho que qualquer portista, mais velho ou mais novo, lembra-se disso, quando chegou o José Mourinho ao Futebol Clube do Porto. Por exemplo. O Futebol Clube do Porto nesse ano acabou em terceiro, salvo eu, terceiro ou quarto. E teve uma época muito má, mas ele entrou e sensivelmente a meio da segunda volta, ou ainda faltavam bastantes jogos, sim. Mas qual foi a ideia? Foi trabalhar a equipa para o ano seguinte, não é? E ele montou um futebol e montou uma equipa para o ano seguinte. Claro. Isso não se vê de facto, esse trabalho. E até já temos referido outras coisas que também acontecem muito. As pré-épocas no Porto, ao contrário, por exemplo, dessa pré-época do Mourinho, quando terminou a primeira meia época que fez no Porto, essa pré-época foi notável em termos de preparação, em termos de estruturação de uma grande equipa. Isso nunca se vê. As pré-épocas no Porto são sempre falhadas. Sempre falhadas.
Inclusivamente até os reforços às vezes chegam já depois da pré-época. Nem sequer ajuda ao entrosamento dos jogadores, não é? Mas lá está, quer dizer, lá está, também haverá oportunidade para depois fazermos uma análise mais de fundo nesse sentido, mas quer dizer, não faz sentido tu mandares embora um Tiquinho Soares por 5 milhões e ires buscar um Tony Martínez por 3, não faz sentido mandares embora um Aboubakar Costuzeiro que está só no top 3 de melhor marcadores da Liga Turca e joga sempre, não estava lesionado uma obra, não estava nada lesionado, nós fartámos-lo de dizer, o homem está ótimo. E não ser posso ver os jogos do Besiktas. Eu vejo alguns por acaso. E não ser o Tony Martínez e o próprio Ivan Nilsson, que até foi uma aposta de mais peso financeiro para o Porto. Então porque tem dado bons sinais. Tem dado bons sinais. Quer dizer, o próprio Tony Martínez também não tem assim tanto tempo de jogo. O tempo de jogo que tem, de facto, também não abona nada a favor dele, mas não tem ainda assim tempo de jogo suficiente para dizermos se é uma boa aposta ou não. E então para que se mandam embora 2 avançados de confiança do Sérgio? Ele próprio se calhar quis mandá-los embora, não percebo porquê. Não percebo. Para isso deixava-los estar. Para estarmos só com o Marega e com o Taremi, que até estava bem até há 2-3 jogos atrás, e que agora começa um bocado a desiludir, mas também são momentos de forma, quer dizer... São momentos. E um jogador que também está um bocado esgotado também fisicamente. Exatamente, não há alternativas. Não é muito rápido. E não há alternativas, percebes? Porquê? Quer dizer, hoje jogas só com o Marega sozinho. Eu quando vi aquilo, o Marega sozinho na frente, de facto o Marega é Deus para o Sérgio Conceição. Quer dizer, mas eu, já agora, da minha parte, sim, vamos terminar também, já estamos a alongar salientar o brilhante jogo que fez o Otávio. Sim, melhor em campo. O Francisco Conceição, o bocadinho que jogou também esteve muito bem, porque não é só a criatividade, não é só a capacidade de romper, não é só a capacidade de criar desequilíbrio, a entrega que ele tem. Ele nisso é um pai. Ele nisso é um pai. E o Marega... Sim, o Marega hoje tem. Ele foi inexcedível. Ele não consegue fazer mais. Sem dúvida. Mas ele matou-se. Ele sentiu o peso nos ombros que lhe põe o Sérgio Conceição. Ele sentiu isso, sobretudo na segunda parte. Acho que aí foi inexcedível. Portanto, mas isto. A defesa esteve mal, sobretudo nos primeiros momentos esteve muito mal. Muito mal ali o Sarra, muito mal até uma Mbemba também. Sim. É pena porque realisticamente era o único troféu que tínhamos para conquistar e infelizmente já estávamos com um pé na final. Depois do jogo de Braga. Depois do jogo de Braga, eu até tenho uma declaração que eu dizia: o Porto já está na final. Achava eu que ainda reconhecia este Porto como o verdadeiro Porto. Depois de um jogo que tu sais roubado, depois de um jogo escandaloso, depois de um jogo em que o Sérgio Conceição se vira para o Carlos Carvalhal a dizer que de 11 para 11 leva 5 ou 6, o hoje não levou 5 ou 6, quem não levou foi ele, por sorte, se calhar. Devia ter vergonha. Uma boa parte do tempo contra 10. Exatamente. Justamente contra 10. Devia ter vergonha porque o Porto nem criou nada de oportunidades para isso nesses jogos. Depois disso, eu esperava, nós acabámos de esmagar o Braga, não há outra hipótese. Aos 20 minutos está 3-0, está tudo dito. Eu não reconheço este Porto, de facto, já não reconheço, nem na atitude eu estou a reconhecer, portanto está uma época assim perdida, infelizmente. Há uma, só eu disse que já tinha terminado, mas só agora lembrei-me de acrescentar isto que eu acho que é importante, que eu até há bocadinho anotei depois de ouvir o Sérgio. Não é a altura de levantar a cabeça, é a altura de baixar a cabeça. Não era agora. De facto, acho que não é. Acho que já não baixar tarde demais. Tarde demais. Mas, de facto, humildade e o peso de alguma vergonha. Claro. Também é importante ter. Também é importante ter. Certeza. Não é o que eu digo, nem ele merecia este fim. É o que eu acho. Acho que nem ele merecia este fim. Está terminada então esta análise. Pedir-vos só muito rapidamente fazerem gosto, partilharem, comentem, deem a vossa opinião, o que é que acham que é possível ainda extrair de bom desta época, sei que há alguma coisa. Partilhem com os vossos amigos, ficam-nos nas redes sociais, o habitual, e estaremos de volta para acompanhar ainda assim o que resta desta temporada. Até lá! Até à próxima!